Hoje tem Flamengo e Santos. O Flamengo vai enfrentar o Santos às 17h30 no Maracanã, jogo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O time rubro-negro vai tentar se recuperar na tabela após ser derrotado pelo Bragantino na última rodada. A partida terá transmissão da TV Globo, do GE.TV e do Premier. Saul e Alexandro seguem sendo desfalques do Flamengo. Ambos ainda estão fora por lesão. Eric Pulgar também não vai enfrentar o Santos. O meio-campista foi expulso no último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na derrota por 3-0 para o Bragantino. Everton Araújo está de volta à equipe após cumprir suspensão na última rodada do Brasileirão. Bruno Henrique retorna após algumas semanas fora por lesão. Já Léo Pereira volta após defender a seleção brasileira na data FIFA. Assim como Arrascaeta e Varela voltam após jogarem pela seleção do Uruguai. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Eu vou narrar esta partida. Provável escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Everton Araújo ou De La Cruz, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Análise. Bom, como podemos perceber, a escalação do Flamengo é uma escalação onde coloca alguns jogadores que voltaram da data FIFA, que não enfrentaram a equipe do Bragantino. Temos o Arrascaeta como camisa 10, ali na defesa temos o Léo Pereira e o retorno também do Guilherme Varela, que eram jogadores que jogaram por suas respectivas seleções. O Flamengo, obviamente, terá uma mudança, querendo ou não, no meio de campo, uma vez que o Eric Pulgar foi expulso na última rodada. E assim, como tinha acontecido já no jogo anterior, o Flamengo mais uma vez tem menos um jogador no meio de campo, uma vez que também o Eric Pulgar desta vez está fora, assim como o Everton Araújo estava fora no jogo passado. Então acho que talvez a grande dúvida nessa escalação em relação para a partida contra a equipe do Santos seja a escolha entre Everton Araújo e De La Cruz. E assim, olhando, são dois jogadores de funções bastante diferentes, jogadores de características diferentes. De La Cruz é um jogador mais segundo homem de meio de campo, chega mais ao campo de ataque. Já o Everton Araújo é um jogador muito mais defensivo, um jogador que defende mais a área do Flamengo, é um jogador mais forte, alto, melhor nos duelos. Ali, obviamente, o treinador do Flamengo vai ter que optar por escolher um dos dois, e isso, obviamente, modifica bastante, por exemplo, o posicionamento do Jorginho. Jorginho, com um, é segundo homem de meio de campo, com o outro será o primeiro homem de meio de campo. Então, nesta questão, é uma diferença bastante grande. Sendo sincero, eu acho que seria interessante começar a partida com o De La Cruz, até porque, por exemplo, o Santos não vai ter o Neymar no meio de campo, então isso, obviamente, é uma vantagem para os meias do Flamengo. Eles podem ter um pouco mais de liberdade para poder fazer a saída de bola e não tanto se preocupar com a parte defensiva. Eu acho que De La Cruz e Jorginho poderia ser um complemento interessante pensando nessa partida. No sistema de defesa do Flamengo, mais uma vez, terá o Ayrton Lucas, um jogador que foi muito mal no jogo contra o Bragantino, segue de titular uma vez que o Alex segue de fora. O Varela é um jogador que obviamente vai voltar, até porque o Varela é um jogador que defensivamente é melhor do que o Emerson Royal. O Flamengo é um time mais equilibrado com esse quarteto defensivo em relação ao time que jogou na última rodada do Campeonato Brasileiro. E se você for olhar na parte ofensiva, o Flamengo tem, por exemplo, o Lucas Paquetá provavelmente do lado direito e o Samuel Lino do lado esquerdo, dois jogadores com características completamente diferentes. O Lucas Paquetá é muito mais um meia, que deve se aproximar mais ali do Pedro e do De Arrascaeta. Samuel Lino tende a ser um jogador que, obviamente, que abre um pouco mais pelo lado de campo, mas ele vai jogar mais por dentro, como ele vem jogando com o Leonardo Jardim, e dá para considerar que ele é um complemento interessante com o Ayrton Lucas, uma vez que o Ayrton Lucas provavelmente será o jogador que vai subir, vai dar amplitude pelo lado esquerdo. O Samuel Lino vai jogar um pouco mais por dentro. O Flamengo deve novamente fazer uma saída de bola com os dois zagueiros e com um dos volantes, os laterais um pouco mais à frente. O Flamengo tende a ter bastante posse de bola no duelo contra a equipe do Santos, que eu acredito que tende a querer jogar mais no contra-ataque, até porque tem um desfalque muito importante, que é o Neymar. Então, acredito eu que o Flamengo ele vai acabar tendo bastante posse de bola
Então, nas escolhas, se você for olhar Pedro, Arrascaeta e Paquetá, são jogadores que o Flamengo tende a ter a chance de ter a posse de bola muito mais, por exemplo, do que na última rodada. Além dos retornos, né, de Varela, de Léo Pereira, de Arrascaeta, dá para dizer que esse time é mais um time que vem sendo o time titular do Flamengo, tanto quando foi com o Felipe Luiz em 2026, também em 2025, assim como tem sido nesse início de trabalho do Leonardo Jardim como novo treinador do Flamengo. Além do retorno desses jogadores, também dá para a gente observar, comparado ao jogo contra o Bragantino, que o Flamengo deve ter no quarteto de ataque mais meio-campistas do que atacantes. Porque naquele jogo contra o Bragantino, além do Pedro, que é centroavante, jogou o Samuel Lino pelo lado esquerdo de ataque e o Luiz Araújo pelo lado direito de ataque. Com isso, o Flamengo ficou com 3 atacantes. Já para esse jogo, com o Lucas Paquetá sendo meia pela direita e o Arrascaeta sendo esse meia atacante, camisa 10, o Flamengo fica com um time com mais meio-campistas criativo do que atacantes. Dá para dizer que o Flamengo deve ter mais velocidade ali pelo lado esquerdo de ataque, visto que o Samuel Lino e o Ayrton Lucas são 2 jogadores que têm bastante velocidade, chegam bastante à linha de fundo. Já ao lado direito do Flamengo, com o Lucas Paquetá e Varela, deve ser um time que deve construir mais pelo meio, mais por dentro. Então, o Flamengo ali vai precisar que, embora Paquetá e Varela sejam jogadores que não dê tanta amplitude pelo lado direito, como o Ayrton Lucas e o Samuel Lino podem fazer na esquerda, é importante que o Varela faça a ultrapassagem, chegue na linha de fundo, até para o Flamengo não ficar um time jogando muito do meio para a esquerda. Mas, assim, é um bom time, é um time que dá para dizer que é o mais próximo hoje do Flamengo titular. É claro que, assim, obviamente os desfalques faz diferença. O Ayrton Lucas, por exemplo, não é titular, o Alexandre é o titular. Da mesma forma, você pode falar que o Eric Pulgar é o titular do Flamengo, mas o Eric Pulgar está suspenso, foi expulso no último jogo do Flamengo contra o Bragantino, então não vai jogar. Acho que ali tem uma dúvida no meio de campo, o Everton Araújo ou o De La Cruz, qual deles dois vai jogar ao lado do Jorginho, e eu acho que muda muita coisa, tá? Porque se for o De La Cruz, o De La Cruz deve ser o quê? Segundo homem de meio de campo, segundo volante. E aí o Jorginho deve ser o quê? Esse primeiro volante. Se for o Everton Araújo é primeiro volante. Embora na saída de bola o Jorginho até possa fazer a saída de bola ali junto com os zagueiros. Mas muda bastante, porque o De La Cruz é um meio-campista que chega mais na área, mais próxima à área. Já o Everton Araújo é um meio-campista mais defensivo, é um meio-campista que marca melhor. Então, eu acho que a gente vai ver aí dependendo da escolha que o Leonardo Jardim fizer para jogar ali, um jogador que jogar ao lado do Jorginho, muda bastante. Acho que as características de quem for jogar ao lado do Jorginho, se vai ser um meio-campista mais defensivo, seria o Everton Araújo, ou um meio-campista mais ofensivo, no caso o De La Cruz. Antes de iniciar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro com 14 pontos em 8 partidas. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos comparado a outras equipes do Campeonato Brasileiro, né? Esta será a 10ª rodada, o Flamengo vai jogar o seu 9º jogo neste Brasileirão. O Flamengo nesse momento está apenas na 6ª colocação. O Flamengo vem de uma derrota contra o Bragantino. Se lembrar, antes dessa derrota para o Bragantino, o Flamengo vinha de 5 jogos com 4 vitórias e um empate. É verdade que você também pode dizer que o Flamengo não vence a 2 partidas, porque o Flamengo perdeu o Bragantino na última rodada e empatou com o Corinthians, porém foram 2 jogos fora de casa. O Flamengo agora retorna para voltar a jogar no Maracanã e é importante que o Flamengo conquiste essa vitória contra o Santos. Nos últimos 2 jogos entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro, foi uma vitória para cada lado no ano passado. No último jogo entre as equipes, no Maracanã, pelo Brasileirão, o time rubro-negro venceu por 3-2. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.